Segundo a Organização Mundial da Saúde, 350 milhões de pessoas sofrem com depressão. O número representa 4,4% da população mundial. O Brasil é o país mais deprimido da América Latina, 5,8% dos habitantes, o que representa 11,5 milhões de pessoas. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo em nosso estúdio a psicóloga Érica Frois. Érica, boa noite, muito obrigada pela sua participação. Eu quero agradecer o convite, e dizer que esse momento, que o país está passando, a busca pela psicologia vem crescendo e essa oportunidade de falar sobre a depressão é uma forma também de orientar as pessoas em casa de como perceber esse sintoma e como procurar ajuda ou psicológica ou psiquiátrica. Érica, é possível variar estes números? Sim, hoje no Brasil a gente fala assim que, em média, que daqui a 10 anos, cerca de 20 a 30% da população tenha passado ou pela depressão ou esteja vivenciando ela. É importante ressaltar também que a depressão é hoje uma das doenças mais incapacitantes, que exigem as perícias médicas, Então hoje, dentro da perícia médica, a depressão é uma das doenças que vem com grande gama de pessoas deprimidas buscando afastamento profissional. Então a depressão hoje ela é considerada uma doença? Ela é uma doença heterogênica. O que é isso? Ela não só é uma doença que expressa em comportamento, como também sintomas fisiológicos, psicológicos, comportamentais. Porque a depressão, ela faz com que a pessoa perca o apetite, perca o sono, tem alterações do sono, o humor pode oscilar entre humor depressivo, a pessoa pode ficar excitada, no sentido de agitação motora, não saber coordenar a sua vida. Então a depressão ela é incapacitante. E quando não há ou acompanhamento psicológico ou acompanhamento psiquiátrico, quando a pessoa está num grau que tem a necessidade de usar o medicamento, a pessoa não consegue desenvolver as suas atividades mais comuns do cotidiano. Às vezes a pessoa passa por uma perda ou um luto e entra em depressão. Sim. E há características que facilitam esse tipo de doença? Então, a diferença está assim, quando o luto é melancólico, que a gente chama de dor, porque é bom a gente ressaltar, a depressão ela não é estudada ou orientada só desse momento que nós estamos vivendo agora, não. A depressão, desde a era lá do romantismo, desde o século XVIII, ela é vista como esse sofrimento profundo, E como a gente vivencia hoje, o luto, uma pessoa ela passa por uma perda de um ente querido, ela pode sim entrar em depressão se ela já estiver, comportamentos depressivos antes daquela perda. Não é que a perda vai ocasionar uma depressão. Nem sempre ocorre isso. Agora, quando aquela pessoa ela já é uma pessoa triste, ela é uma pessoa que não gosta de praticar atividade física, ela é uma pessoa que nada para ela, nenhum local, ela não frequenta nenhum grupo social, ela não vai à igreja, ela não frequenta uma universidade, ela não trabalha, Então, várias perdas sociais, o próprio cotidiano, ele limita isso. Quando a pessoa não participa de nada, você pode observar que ela tem um humor variante, Quando a pessoa não está entrosada nem nada, você fala assim, aquela pessoa é esquisita, ou aquela pessoa está se comportando de um jeito diferente, ela chega no trabalho e não cumprimenta ninguém, ou ela trabalha, principalmente os profissionais da área da saúde, que a gente vê muito isso, ela chegou, ela não cumprimenta, ela perdeu, ela esqueceu de colocar o material naquele local, e aí vai. Aí são muitas perdas, são muitos esquecimentos, e a pessoa vai dando esses sinais, e ninguém percebe, Então, hoje, a própria medicina, ela tem essas falhas nisso. O achismo, ela está triste, ela está com piti, mas o piti já dura mais de um mês. Não existe piti que dura mais de um mês. Então, a depressão, ela é uma doença, ela tem que ser cuidada, porque não sendo cuidada, ela pode levar à morte. A pessoa que não cuida, não usa o medicamento correto, não faz acompanhamento psicológico, não trata do seu comportamento, hoje a gente perde muito no Brasil, porque as pessoas elas não têm esse cuidado de entender o que é um sintoma. Hoje a gente vê jornais independentes que trazem filósofos para falar sobre a depressão, para falar como é que a vida do cotidiano como também hoje a gente vivencia nessa pós-modernidade, a questão do desamparo humano. As pessoas não têm referência, elas não sabem qual é a escolha profissional elas querem.
elas não sabem qual profissão querem seguir, aí elas perdem a família, os pais se separam cedo e a pessoa fica perdida ali. Então a depressão ela não surge só por um fenômeno, né? Então a própria sociedade ela colabora, né? A forma de vivência dela hoje sintomática, né? Hoje as pessoas elas preferem o quê? Eu vou viajar, se eu estiver triste eu viajo, se eu estiver cansada ou se eu não estiver feliz naquele momento eu vou ali e compro uma roupa, né? Ou eu vou viajar, eu compro uma roupa e assim substitui a essência pelo ter, né? E vai ocasionar em doenças, né? Posteriores. E a gente não faz essa análise autocrítica. E a psicologia ela está justamente nesse ponto de equilíbrio. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano. Então ela tem o quê? A colaborar com essa mudança de comportamento, com comportamentos mais adaptáveis para a pessoa sofrer menos, né? E quais são os sintomas? Aonde entra o trabalho do psicólogo? Então, o psicólogo, quando a gente percebe que, quando a pessoa começa a sentir esses sintomas que eu falei anteriormente, alteração no sono, perda de apetite, o não desejo de fazer aquelas atividades, né, rotineiras, esse é o momento do psicólogo, né? Porque o comportamento não está colaborando para que a pessoa reaja diante da vida. Então, o que acontece? É aí que o psicólogo vai trazer a ciência da psicologia, né, com orientação psicológica, com escuta clínica, com testes psicológicos, que hoje existem as escalas, né, de depressão, que a gente avalia qual é o grau de depressão que a pessoa tem, né, se ela tem essa necessidade de usar um medicamento, porque é importante também, né, colocar aqui, quando a pessoa já está num grau avançado, não só a ajuda psicológica vai adiantar, a pessoa precisa de um suporte medicamentoso, né? Ela precisa de uma orientação psiquiátrica, que é nesse momento que a depressão pode surgir um comportamento da pessoa, né, se tentar contra a própria vida. Então o médico psiquiatra ele entra nesse aspecto? Nesse aspecto, justamente, porque muitas pessoas aí, Tati, elas fazem o quê? Elas não procuram um psicólogo por vergonha, porque elas vão falar de si, né? Então a maior dificuldade hoje de procurar o psicólogo e de ter essa intervenção mais rápida é da pessoa falar de si. Então, não adianta, né? Quem está em casa tem que entender que a procura do psicólogo é você se autodescobrir e você poder agir enquanto há tempo de agir. É essa mudança de comportamento que vai elucidar, né, a melhora no quadro clínico. Érica, então quando devemos buscar ajuda psicológica? Nas 2 primeiras semanas de sintomas. É imprescindível que seja assim. Porque se eu prolongo esse tempo, eu vou ficando mais prostrada, né? Então, eu vou na igreja, o pastor vai me ajudar, o professor da escola está conversando com ela. Não, o profissional habilitado para lidar com isso é o psicólogo, né? É o psicólogo que vai ouvir. Então, nessa hora, é importante que a pessoa tenha uns grupos sociais. Não estou colocando aqui que ela tem que sair da escola, nem não ir na igreja. Ela tem que procurar uma ajuda profissional adequada. Então, nessas 2 semanas que inicia esses comportamentos, a perda de apetite, o sono não está ok, a pessoa deita, e a orientação da Organização Mundial de Saúde é que a pessoa durma 8 horas, né? E hoje a gente deixa esse alerta aos pais, principalmente dos adolescentes aí, é que os adolescentes não dormem, eles ficam no celular, né? E aí o que acontece? A pessoa não dorme, aquela tela altamente estimulante, né? Muda toda a questão de descanso que o corpo tem que ter e os hormônios que o corpo tem que produzir para você ter um sono restaurador, ele vai fazer o contrário. Aí você vai sentir cansada, aí você não vai ter, né, desejo de fazer aquela atividade sua, e aí a depressão, se você já tiver comportamentos deprimidos, vai acelerar esse processo. Érica, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A seguir, o famoso gato nas contas gera grandes prejuízos. O Jornal das 7 volta já.